Sempre acreditei que a família vem em primeiro lugar, pelo menos foi isso que meus pais me ensinaram enquanto eu crescia. Sou Ashley, tenho 32 anos e trabalho com marketing em uma empresa de tecnologia em Denver. Comprei meu apartamento há 5 anos. Estou me esforçando financeiramente, mas determinada a ter um lugar para chamar de meu. As parcelas da hipoteca eram altas, mas consegui quitá-las no mês passado. Tudo mudou quando fui promovida a gerente sênior de marketing. O aumento salarial foi substancial, quase 4% a mais do que eu ganhava antes. Quando a diretora de RH me disse o valor, pedi para ela repetir, só para ter certeza de que não tinha ouvido errado. A primeira coisa que me veio à mente não foi uma viagem de férias ou uma maratona de compras. Foi minha hipoteca. Com esse dinheiro extra eu poderia quitá-la anos antes do previsto. A ideia de estar livre de dívidas e realmente ser dona do meu apartamento era inebriante. Mal podia esperar para compartilhar a notícia com minha família. Meus pais sempre tiveram orgulho de mim, ou pelo menos era o que eu pensava. Minha irmã mais nova, Megan, se casou recentemente com Kyle, um cara que trabalha com finanças, mas que de alguma forma, sempre parece estar entre grandes oportunidades. No ano passado, ajudei com as despesas do casamento deles. Não foi uma quantia pequena, mas eu queria que Megan tivesse o seu dia perfeito. Além disso, todo mês eu também transferia $600 para a conta dos meus pais para ajudar com as contas de serviços públicos. Papai se aposentou mais cedo devido a problemas nas costas, e o trabalho de meio período da mamãe na biblioteca não rende muito. Eu nunca reclamei sobre isso. Afinal, é para isso que a família serve, certo? Convidei todos para um jantar na casa dos meus pais para compartilhar minhas boas notícias. Mamãe fez seu famoso assado, papai abriu uma garrafa de vinho, e Megan e Kyle apareceram vestidos como se estivessem indo a um restaurante chique. Eu fui promovida. Anunciei depois que todos se acomodaram à mesa. Agora sou gerente sênior de marketing. Isso é maravilhoso, querida. Mamãe sorriu, servindo-me uma porção extra grande de purê de batata. Quanto a mais estão te pagando? Perguntou papai. Eu disse o valor e seus olhos se arregalaram. Isso é fantástico. Papai ergueu a taça. Um brinde ao sucesso da Ashley. Todos brindaram e por um momento eu me senti no topo do mundo. Então, estive pensando no que fazer com o dinheiro extra. Continuei, animada para compartilhar meu plano. Vou colocar quase tudo na minha hipoteca. Se eu for agressiva com os pagamentos, posso ficar completamente livre de dívidas em cerca de 18 meses. O silêncio que se seguiu foi estranho. Mamãe e papai trocaram olhares. Megan largou o garfo. Tem certeza de que esse é o melhor uso do seu dinheiro? Mamãe finalmente perguntou. O que você quer dizer? Franzi a testa confusa. Papai pigarreou. Bem, querida, você já está pagando direitinho, não precisa ter tanta pressa para quitar tudo agora. Na verdade, Megan entrou na conversa, girando sua aliança de casamento. Kyle e eu estamos tendo dificuldades com o aluguel ultimamente. A estrutura de comissão dele mudou, e as coisas ficaram complicadas. Realmente ajudaria se você pudesse contribuir um pouco todo mês. Olhei para minha irmã, sem ter certeza se tinha ouvido direito. Você quer que eu ajude a pagar o seu aluguel? Só temporariamente, Kyle disse suavemente. Até que as coisas melhorem. E seu pai e eu, mamãe acrescentou. Estávamos pensando em trocar de carro. Os consertos estão ficando cada vez mais caros, e com uma pequena ajuda sua. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Espera, deixa eu ver se entendi. Eu acabei de contar que fui promovida e o primeiro pensamento de vocês é como meu dinheiro pode beneficiá-los? Não seja egoísta, Ashley. Megan retrucou. Bruscamente. É isso que a família faz, nós ajudamos uns aos outros. Eu já ajudei minha avó, sou firme, apesar dos meus esforços para manter a calma. Mando para a mamãe e o papai $600 todo mês para cobrir os serviços públicos. Dei a você e ao Kyle $10.000 para o casamento no ano passado. Como isso é ser egoísta? O dinheiro do casamento foi um presente, Megan disse, com desdém. E o dinheiro dos serviços públicos é apenas um suporte básico para os nossos pais. Estamos falando de novas necessidades agora. Respirei fundo. Olha, eu entendo que todo mundo tem necessidades, mas eu também tenho objetivos. Sempre sonhei em pagar minha hipoteca mais cedo, e agora finalmente tenho a chance de fazer isso. Então seu apartamento é mais importante que sua família? Perguntou meu pai, a voz tingida de decepção. Não é isso que estou dizendo, respondi, sentindo minhas bochechas esquentarem.
Só estou dizendo que preciso cuidar da minha segurança financeira também. Quando minha hipoteca estiver paga, terei ainda mais flexibilidade para ajudar, se necessário. Mamãe suspirou dramaticamente. Acho que agora sabemos onde estamos. O resto do jantar foi doloroso. A conversa tornou-se mínima, preenchida por silêncios incômodos e olhares velados de desaprovação direcionados a mim. Até mesmo o assado, geralmente meu prato favorito, parecia ter gosto de papelão. Enquanto dirigia para casa naquela noite, um turbilhão de culpa e ressentimento tomava conta de mim. Será que eu estava sendo egoísta? Era errado querer liberdade financeira antes de assumir mais obrigações familiares? As vozes na minha cabeça debatiam sem parar. Mas no fundo, eu sabia que precisava seguir meu plano. Meu futuro estava em jogo. 3 meses depois daquele jantar desconfortável, eu estava fazendo um progresso sério na minha hipoteca. Cada pagamento extra me dava uma pequena sensação de realização. Minha situação familiar, no entanto, era uma história completamente diferente. As ligações dos meus pais haviam se tornado previsíveis. Ashley, o aquecedor de água está com problemas. Seu pai precisa de novos óculos de grau. Mega era ainda pior. Me mandava mensagens pelo menos 2 vezes por semana com alguma nova emergência financeira. Desde que foi rebaixada no trabalho por perder prazos, ela e Kylie aparentemente estavam lutando para sobreviver. Eu sempre enviava o dinheiro. Parte de mim se sentia obrigada, enquanto outra parte esperava que minha generosidade fosse, algum dia, reconhecida. Mas nunca era. Os agradecimentos se tornaram cada vez mais breves, os pedidos mais frequentes, como se minha ajuda tivesse se tornado esperada em vez de apreciada. Numa terça-feira à noite, meu celular vibrou com uma mensagem de Megan. Minha festa de aniversário é neste sábado na casa da mãe do Kylie. 18 horas. Traga um belo presente. Endereço: 1542 Oakwood Lane. Imaginei que essa poderia ser uma chance de consertar as coisas, especialmente porque eu não conhecia muito da família de Kylie. Nosso único encontro tinha sido no casamento de Megan, 1 ano atrás. Sua mãe, Bárbara, tinha a reputação de ser exigente, o jeito diplomático de Megan dizer que ela era crítica e controladora. Passei minha hora de almoço naquela sexta-feira comprando o presente de Megan, uma bolsa de grife pela qual ela estava apaixonada há meses. Custou quase $500. Mas eu queria causar uma boa impressão e mostrar que não havia ressentimentos. No sábado, estacionei em frente a uma grande casa de estilo colonial, em um bairro luxuoso. Os carros enfileirados na rua indicavam que a reunião seria bem maior do que eu esperava. Segurando a sacola de presente, toquei a campainha. Uma mulher de rosto severo, na casa dos 60 anos, abriu a porta. Você deve ser Ashley, disse ela, me analisando de cima a baixo. Irmã da Megan. Sim, sou eu. Bom te ver de novo, Bárbara. Ela assentiu bruscamente e me conduziu para uma sala de estar lotada de pessoas. Meus pais conversavam com um casal que eu não reconhecia, enquanto Megan estava cercada por amigos. Kylie estava mais afastado, ao lado do pai e da irmã. Eu mal tinha dado 3 passos dentro da sala quando a voz de Bárbara ecoou, alta o suficiente para interromper várias conversas ao redor. Então, Ashley, queria te perguntar uma coisa, disse ela, seu tom carregado de insinuações. Por que você se recusa a ajudar sua irmã financeiramente, quando claramente tem os meios para isso? A sala ficou em silêncio. Senti meu rosto queimar de vergonha e confusão. Desculpe, foi tudo que consegui dizer. Megan me contou que você conseguiu uma grande promoção, Bárbara continuou, sua voz ecoando pela sala. No entanto, ela e Kylie estão lutando para pagar o aluguel, e você simplesmente se recusa a ajudar. Acho isso interessante. Olhei para Megan, que de repente parecia extremamente interessada no próprio telefone. Eu ajudo, a Megan disse, escolhendo cuidadosamente minhas palavras. Enviei dinheiro para ela várias vezes nos últimos meses. Bárbara soltou uma risada sarcástica. Troco, você poderia facilmente pagar o aluguel deles inteiro, se quisesse, mas, em vez disso, prefere guardar seu dinheiro para pagar seu próprio apartamento antes do prazo, um comportamento bem egoísta. Foi como levar um tapa. Olhei ao redor. Meus pais encaravam o chão, evitando o contato visual. Alguns convidados cochichavam entre si. Tudo dentro de mim gritava para que eu me virasse e fosse embora. Como se sentisse meus pensamentos. Megan surgiu ao meu lado e segurou meu braço. Por favor, não vá, sussurrou, ansiosa.
Isso só vai piorar as coisas. As pessoas vão começar a fazer perguntas. Meus pais também se aproximaram. Fique. Ashley e minha mãe sibilou. Não faça uma cena. Então, eu fiquei, engoli minha mágoa e minha raiva. O jantar que se seguiu foi agonizante. Sentei em silêncio, observando Megan abrir presentes e receber parabéns. Quando chegou minha vez, entreguei a ela a bolsa cara, forçando um sorriso. Oh, que bonito, comentou Bárbara, alto o suficiente para que todos ouvissem. Embora eu saiba que você ganha o suficiente para ter comprado algo realmente especial para ela. Vários convidados murmuraram em concordância. Meus pais trocaram olhares e assentiram também. Sua traição silenciosa doeu mais do que as palavras de Bárbara. Megan suspirou dramaticamente. Nem todo mundo entende a importância de ajudar a família, disse ela, olhando diretamente para mim. Fiquei ali, atordoada pela audácia coletiva. Pelo resto da noite, peguei minha comida e só falei quando fui diretamente abordada. Assim que vi uma oportunidade de sair sem chamar atenção, atravessei a porta da frente sem me despedir de ninguém. No caminho para casa, lágrimas de raiva e mágoa turvaram minha visão. Dias se passaram sem nenhum pedido de desculpas, nem de Megan, nem dos meus pais, certamente, nem de Bárbara. Era como se toda a experiência humilhante nunca tivesse acontecido. Mas aconteceu. E eu não conseguia parar de pensar nisso. No domingo seguinte, meus pais me convidaram para o jantar de família de sempre. Quase recusei, mas decidi que era uma oportunidade para esclarecer as coisas. Mamãe mencionou que Megan estaria lá também. Quando cheguei, Megan e Kylie já estavam sentados à mesa. Meu pai cortava um frango assado, enquanto minha mãe trazia os pratos. A normalidade da cena era chocante depois do que havia acontecido na festa de aniversário. Após uma conversa fiada estranha sobre trabalho e o clima, não aguentei mais. Acho que precisamos conversar sobre o que aconteceu no aniversário da Megan, disse, largando o garfo. A mesa ficou em silêncio. O que você quer dizer? Megan perguntou, fingindo inocência. Quero dizer como Bárbara me humilhou publicamente, me acusando de não te ajudar financeiramente. E nenhum de vocês me defendeu. Megan engasgou, indignada. Não ouse insultar minha sogra. Ela disparou. A Bárbara estava apenas dizendo a verdade. Você é egoísta, Ashley. Kylie assentiu. Minha mãe enxerga através da sua farsa. Você age como se só se importasse com você mesma e com esse seu apartamento idiota. Virei-me para meus pais, esperando algum tipo de apoio. Mas, em vez de indignação em meu nome, vi apenas desconforto em suas expressões. Bem, querida, minha mãe começou hesitante. Você tem estado muito focada na sua hipoteca ultimamente. E menos focada em suas obrigações familiares, meu pai completou. Olhei para eles, essas pessoas que me criaram, que eu pensei que sempre estariam ao meu lado. Naquele momento, uma verdade dolorosa se revelou. Eles não me viam como filha, nem como irmã. Eu era apenas um recurso, alguém de quem se podia extrair ajuda, sem que houvesse necessidade de reciprocidade, respeito ou apoio. Levantei-me. Acho que preciso de uma pausa, disse, olhando para cada um deles, de todos vocês. Os meses seguintes passaram como um borrão de trabalho e pagamentos de hipoteca. Mantive meu plano, fazendo pagamentos extras sempre que possível. A cada mês, o saldo diminuía significativamente, e eu finalmente conseguia enxergar a luz no fim do túnel. Meu relacionamento com a família permaneceu distante. Eu ainda enviava aos meus pais os $600 mensais para as contas de casa e ajudava Megan com pequenas quantias quando ela pedia, mas nossas interações eram breves e impessoais. Sem mais jantares de domingo. Sem mais longas ligações telefônicas com minha mãe. Então, em uma terça-feira comum, recebi o e-mail pelo qual esperei tanto tempo. Confirmação de pagamento da hipoteca, pagamento final processado. Olhei para a tela do computador, mal acreditando. Com esse último pagamento, minha hipoteca estava quitada. Meu apartamento, todos os seus 102 metros quadrados, era finalmente e verdadeiramente meu. Sem mais dívidas. Sem mais parcelas mensais. Apenas liberdade. Queria comemorar esse marco. Apesar de tudo, meu primeiro pensamento foi compartilhar com minha família. Talvez esse pudesse ser um novo começo para nós. Liguei para um restaurante sofisticado no centro da cidade e fiz uma reserva para sábado à noite. Oi, mãe, disse, quando ela atendeu o telefone. Tenho boas notícias.
Gostaria de comemorar. Paguei minha hipoteca. Oh, isso é maravilhoso, querida, ela exclamou, parecendo genuinamente feliz pela primeira vez em meses. Gostaria de levar você e o papai para jantar no sábado, para comemorar, no Giovan's, no centro. Mãe, você poderia avisar Megan e Kylie que eles também estão convidados? Houve uma breve pausa. Claro, direi a eles. Sábado chegou, e eu cheguei ao restaurante cedo, sentindo-me animada e um pouco nervosa. A anfitriã me levou até uma mesa grande, em um canto tranquilo perfeita para uma celebração familiar. Pedi uma garrafa de champanhe e esperei. Meus pais chegaram primeiro, vestidos elegantemente para a ocasião. Os abraços foram um pouco hesitantes, mas seus sorrisos pareciam sinceros. Então, a porta do restaurante se abriu novamente e eu congelei. Não eram apenas Megan e Kylie entrando. Era uma comitiva inteira. Atrás deles estavam os pais de Kylie, Bárbara e Richard, seguidos por uma mulher que parecia ser a irmã de Kylie, seu marido e 3 crianças que aparentavam ter entre 5 e 10 anos. Megan se aproximou da mesa com um sorriso brilhante, como se trazer 7 convidados inesperados para o meu jantar de comemoração fosse a coisa mais natural do mundo. Fosse perfeitamente normal. Espero que você não se importe com os extras, Megan disse casualmente. Esta é minha família agora, então imaginei que eles deveriam estar aqui também. Fiquei sentada, sem palavras, enquanto a irmã de Kylie chamava os garçons e ordenava que reorganizassem as mesas para acomodar todos. Bárbara me lançou um breve aceno, sem nem se preocupar em dizer um simples oi. Já que Ashley pagou a hipoteca, Megan anunciou para o grupo, agora ela pode se dar ao luxo de ser mais generosa. Então, todos, peçam o que quiserem, os pratos mais caros do menu. As crianças vibraram e todos começaram a folhear os cardápios, apontando para pratos com trufas, cortes premium de carne e garrafas de vinho refinadas. Meus pais também estudavam os menus, evitando encontrar meu olhar. Eles estavam nisso. Algo dentro de mim mudou. Talvez tenha sido ver Bárbara esgueirando discretamente uma garrafa de vinho de $120 para o lado dela da mesa. Talvez tenha sido Kylie exigindo o prato de frutos do mar mais caro do restaurante. Ou talvez tenham sido apenas meses de ressentimento acumulado finalmente chegando ao ponto de ruptura. Respirei fundo e me levantei. Com licença, vou ao banheiro. Mas, em vez disso, fui até a garçonete e a puxei discretamente para o lado. Gostaria de modificar minha reserva, disse, com calma. Você poderia separar a conta por grupo? Eu pagarei apenas pela minha refeição e pela taxa de reserva da mesa. Todos os outros precisam cobrir os próprios pedidos. A garçonete ergueu as sobrancelhas, surpresa, mas assentiu. Claro, senhora. Voltei para a mesa. Todos continuavam rindo e fazendo pedidos de aperitivos, completamente alheios. Coloquei um sorriso no rosto e me sentei. Brinde após brinde foi feito, cada uma crítica disfarçada a mim. Um brinde a Ashley, disse o pai de Kylie, erguendo o copo, que agora finalmente pode deixar de ser tão econômica, já que a hipoteca foi paga. Um brinde à minha irmã, Meg acrescentou, quem, espero eu, finalmente perceberá que a família merece mais sua generosidade do que um banco. Meus pais riram dessas piadas, acenando com a cabeça como se fossem meras brincadeiras inofensivas, e não tentativas descaradas de me manipular. Naquele momento, vi minha família com outros olhos. O jantar seguiu com todos pedindo pratos sofisticados, garrafas de vinho, sobremesas caras para as crianças, muitas das quais foram deixadas praticamente intocadas. Eu estimava que a conta total estava facilmente na casa dos milhares de dólares. E então, com o café sendo servido, chegou o momento da verdade. A garçonete apareceu segurando uma pilha de contas e começou a distribuí-las pela mesa. Deve haver um engano, disse meu pai imediatamente. Era para estar tudo em uma única conta. Minha filha está pagando hoje. A garçonete olhou para mim, incerta. Na verdade, eu disse, minha voz surpreendentemente firme, eu pedi contas separadas. Estou pagando pela minha refeição e pela taxa de reserva da mesa, mas todos os outros são responsáveis por seus próprios pedidos. O silêncio chocado que se seguiu valeu por todos os meses de frustração. Isso é ultrajante. Bárbara foi a primeira a reagir. Você nos convidou para jantar. Cruzei os braços e mantive a calma. Na verdade, eu convidei meus pais. Megan e Kylie corrigi, todos os outros se convidaram.
E foi Megan quem sugeriu pedir os itens mais caros, não eu. Mas essa conta, Bárbara gaguejou, olhando para Richard, está dando mais de $500 só para nós dois. A irmã de Kylie parecia em pânico ao encarar a conta da sua família, que incluía todos os pedidos das crianças. Isso não é justo, Megan gritou, os olhos brilhando de fúria. Você sabe que estamos com dificuldades financeiras, e ainda assim? Você pediu um bife de $75 e 2 coquetéis de $18, apontei calmamente. Peguei meu cartão de crédito e o entreguei ao garçom junto com a minha própria conta individual. Estou tudo certo. Ashley, você não pode fazer isso. Minha mãe sibilou, o rosto vermelho de vergonha. Na verdade, posso, e estou fazendo. Levantei-me, virei-me para o garçom e disse alto o suficiente para todos ouvirem. Por favor, certifique-se de que todos paguem suas contas. Não deixe ninguém sair sem pagar. Então, saí do restaurante ao som de protestos furiosos e desesperados. Meu telefone começou a vibrar com mensagens antes mesmo de eu chegar ao carro, mas ignorei todas. Quando cheguei em casa, desliguei o telefone e tive a melhor noite de sono em meses. Na manhã seguinte, ao finalmente verificar minhas mensagens, encontrei dezenas de chamadas perdidas e mensagens furiosas exigindo que eu voltasse ao restaurante e pagasse as contas, um total de cerca de $3,000. Por volta do meio-dia, as batidas na porta começaram. Pelo olho mágico, vi meus pais e Megan parados no corredor. Eles estavam furiosos. Parte de mim quis fingir que não estava em casa, mas eu sabia que esse confronto era inevitável. Respirei fundo e abri a porta. Eles não esperaram um convite. Todos os três passaram por mim e entraram na minha sala de estar, os rostos vermelhos de raiva. Como você pôde? Megan gritou. Tem ideia de quão humilhante isso foi? Meu pai apontou o dedo para mim. $3,000. Ashley, foi isso que você nos deixou ontem à noite. $3,000. Tivemos que colocar no nosso cartão de crédito, minha mãe acrescentou, indignada. Vamos pagar juros por meses. Cruzei os braços e me encostei na parede. E de quem é a culpa? Perguntei friamente. Eu convidei 4 pessoas para jantar. 11 apareceram. Eles são minha família. Megan gritou. Os pais de Kylie queriam comemorar com você. Não, balancei a cabeça. Eles queriam uma refeição grátis. Assim como sempre quiseram dinheiro grátis de mim. Assim como todos vocês. Isso não é justo. Meu pai protestou. Levantei uma sobrancelha. Não é? Fitei meus pais por um momento antes de continuar. Mãe, pai, quando foi a última vez que vocês me ligaram só para conversar, para perguntar como estou? Silêncio. Nunca é sobre mim, sempre é sobre dinheiro, sempre sobre o que eu posso dar para vocês. Isso é o que a família faz. Minha mãe insistiu, nos ajudamos. Engraçado, soltei uma risada seca, parece que sou só eu ajudando. Fui até minha mesa e peguei uma pasta. Vocês querem falar sobre dinheiro? Vamos falar sobre dinheiro. Abri a pasta e olhei para os documentos antes de encará-los. No último ano, dei a vocês mais de $10,000, sem contar as prestações mensais de serviços públicos. Virei-me para Megan. E você? Dei quase $15,000, incluindo a sua parte do casamento. O silêncio na sala era absoluto. E nunca é suficiente, não é? Continuei, a voz ficando mais firme. Pago as suas contas. E de repente vocês querem um carro novo. Ajudo no seu casamento, Megan. E do nada esperam que eu pague seu aluguel também. Convido vocês para comemorar minha conquista. E vocês trazem uma família inteira esperando que eu pague tudo. Você está distorcendo tudo. Megan chorou. Estamos lutando. Ela continuou, soluçando. O trabalho de Kylie não é estável. E meu salário foi cortado enquanto você está aí, sentada no seu apartamento pago. Minha paciência se esgotou. Um apartamento pelo qual trabalhei duro para pagar. Rebati. Ninguém me deu nada. Ganhei cada dólar economizando onde pude e tomando decisões financeiras inteligentes. Megan soluçou, mas meu pai apenas estreitou os olhos. Agora você precisa ajudar de novo. Sua voz era dura. Meu corpo ficou tenso. O quê? Você precisa nos reembolsar pelo jantar de ontem. Ele cruzou os braços. E pedir desculpas. Desculpas? Meus olhos se arregalaram. Sim, minha mãe acrescentou.
A Bárbara e o Richard estão furiosos. Você precisa se desculpar com eles. Foi quando eu ri de verdade. Pedir desculpas? Repeti, rindo. Sim, insistiu meu pai. Você humilhou todo mundo. Dei um passo à frente, o olhar afiado. Vocês querem que eu peça desculpas à mulher que só fez me insultar? Silêncio. A família que invadiu minha comemoração e pediu os itens mais caros do menu? Mais silêncio. Meu sorriso desapareceu. Não. Então você vai nos deixar afogados em dívidas? A voz de Megan aumentou para um grito agudo. Mais uma vez, você criou essa dívida, não eu, respondi calmamente. Houve um silêncio tenso antes de eu continuar. Falando em dívidas, tomei uma decisão. Não vou mais enviar os $600 mensais para os serviços públicos. Olhei diretamente para Megan. E para você, Megan, acabou. Nada mais de resgates financeiros. O choque em seus rostos teria sido cômico, se a situação não fosse tão triste. Você não pode fazer isso, minha mãe engasgou. Posso, e estou fazendo. Caminhei até a porta e a segurei aberta. Acho que está na hora de vocês irem embora. Não vamos a lugar nenhum até que você concorde em nos pagar de volta. Megan se plantou no meu sofá, os braços cruzados, desafiadora. Dei um longo suspiro antes de pegar meu telefone. Ou vocês saem voluntariamente, ou eu chamo a polícia e denuncio invasores na minha casa. Minha voz estava calma, mas firme. A escolha é de vocês. Eles saíram. Assim que a porta se fechou, me sentei e bloqueei os números deles no meu telefone. Depois, me servi de uma taça de vinho e fiz um brinde ao meu novo começo, sem manipulação financeira das pessoas que deveriam ter sido meus maiores apoiadores. Os 2 meses seguintes foram surpreendentemente pacíficos. Às vezes, eu ouvia por meio de amigos em comum que meus pais e Megan estavam espalhando boatos sobre mim, me chamando de egoísta, gananciosa, uma filha e irmã terrível. Doía no começo, mas então percebi que suas opiniões não tinham mais poder sobre mim. Redirecionei o dinheiro que costumava dar à minha família para investimentos e um fundo de viagens. Fiz uma viagem solo para Portugal, algo que sempre quis fazer, mas que sempre adiei devido a obrigações familiares e pagamentos de hipoteca. Comecei a namorar novamente, entrei para um clube de caminhada, passei a ser voluntária em um programa de educação financeira para jovens adultos. Uma noite, enquanto voltava para casa depois de uma sessão de voluntariado, encontrei Susan, uma amiga da minha mãe, no supermercado. Ashley, quanto tempo? Ela disse, me dando um abraço. Hesitei, já me preparando para um sermão sobre lealdade familiar. Mas, para minha surpresa, Susan apenas suspirou e disse: ouvi dizer que as coisas estão tensas com sua família agora. Assenti, sem dizer nada. Sua mãe diz a todos que você os abandonou. Ela continuou, mas eu conheço seus pais há 30 anos. Eles sempre esperaram que os outros resolvessem seus problemas. Ela apertou meu braço e sorriu. Bom para você por estabelecer limites. Aquele breve encontro foi uma validação que eu não sabia que precisava. Outras pessoas conseguiam ver a dinâmica pelo que ela realmente era, não uma filha egoísta, mas uma família que se acostumou a explorar minha generosidade. Uma semana depois, recebi uma carta de Megan. Não um e-mail, não uma mensagem de texto. Uma carta escrita à mão. Por um momento, pensei em jogá-la fora sem abrir. Mas a curiosidade venceu. Ashley. Kyle e eu estamos nos divorciando. Sua mãe o convenceu de que eu não sou boa o suficiente para a família deles. A ironia não passou despercebida para mim. Tenho pensado em como te tratei, como todos nós te tratamos. Não vou pedir dinheiro, mas gostaria de conversar um dia. Megan. Dobrando a carta, coloquei-a em uma gaveta. Talvez, um dia, pudéssemos reconstruir nosso relacionamento. Mas teria que ser baseado em respeito mútuo. Não em dependência financeira. Quanto aos meus pais, ouvi dizer que se mudaram para uma casa menor, algo que realmente pudessem pagar com sua renda. Parte de mim se sentia culpada. Mas uma parte maior se sentia aliviada. Eles estavam finalmente assumindo a responsabilidade por suas próprias finanças.